Alô você, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui no Band Placar com o oferecimento BandBet. A gente vai trazer as melhores oportunidades do mercado para os jogos do fim de semana e, claro, com as informações de Band Placar e, como eu disse, as melhores oportunidades do mercado na BandBet. Você que nos acompanha aqui no canal Esporte na Band, deixe seu like para que mais pessoas assistam a este conteúdo. E a gente começa falando, claro, sobre o principal jogo do fim de semana, a Supercopa entre Corinthians e Flamengo, o campeão brasileiro Flamengo encarando o campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. E aí ainda, claro que há dúvidas em relação às escalações das equipes, né? O Corinthians enfrentou no meio de semana o Bahia na Vila Belmiro, com uma escalação muito ofensiva, acabou perdendo a partida de virada, com o Yuri Alberto e Memphis Depay perdendo gols inacreditáveis, né? O Flamengo vive a euforia pela chegada de Lucas Paquetá, mas o Corinthians, atenção, tem nesse cara aqui, Memphis Depay, a sua grande esperança. Memphis Depay, repito, fez o primeiro jogo dele na temporada contra o Bahia, no meio de semana, na última quarta-feira, na Vila Belmiro. Derrota de virada do Corinthians por 2-1. Aliás, o gol do Corinthians foi uma beleza, uma bola enfiada por Rodrigo Garro para que Breno Bidon tocasse na saída do goleiro Ronaldo do Tricolor da Boa Terra. Então a gente pode imaginar um Corinthians jogando com Hugo no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista ou André Ramalho. Acho que ele vai colocar o André Ramalho, no caso do Dorival Júnior, Gustavo Henrique e Matheus Bidu no sistema defensivo. Uma virtude desse time do Corinthians é justamente a inversão de bolas dos laterais, do Mateuzinho para o Bidu no lado esquerdo, do Bidu no lado esquerdo para o Mateuzinho pelo lado direito do campo. Ranieri contra o Bahia jogou como uma espécie de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer contra o Flamengo também, lembrando que o Ranieri é peça-chave nessa jogada de inversão. Já o Flamengo, bom, tem jogadores que estão completamente fora de forma. São os casos de Arrascaeta e Jorginho, que entraram na partida contra o São Paulo no Morumbi na última quarta-feira. O Flamengo também perdeu de virada pelo mesmo placar, 2-1. Então a gente vê um Flamengo que se apresentou tarde na temporada, afinal de contas, fez o último jogo no ano passado, no dia 17 de dezembro contra o Paris Saint-Germain. Os profissionais se reapresentaram no dia 12, então é um time que, como disse o Arrascaeta, depois do jogo contra o São Paulo, ainda paga pelo sucesso da temporada passada. Teremos uma live aqui no Esporte da Band, às 2h40 do próximo domingo, para falarmos mais sobre esse jogo na prévia da grande partida, a Supercopa entre Corinthians e Flamengo. E a BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima, ao meu lado direito, e você será direcionado para a capa do site da BandBet. Aí é o seguinte, ó. Tá vendo essa bolinha aqui embaixo, esporte, no canto inferior esquerdo da capa do site? Você clique nela, depois você vai na aba competições. E aí você vai em Brasil e aqui já tem as melhores odds para você da Supercopa entre Corinthians e Flamengo. O mandante é o Flamengo porque é o atual campeão brasileiro. Partida que será disputada no estádio Mané Garrincha em Brasília, com o Flamengo pagando 1,79 para o Corinthians com 4,31. Ou seja, essa odd corintiana que você vê aqui está muito boa. O Corinthians é um time que se prepara há mais tempo do que o Flamengo para esse jogo. Então eu vou aqui cravar o Corinthians com uma odd espetacular, pagando 4,31. Eu apostei R$10. Se eu ganhar, eu vou ganhar R$43,10. De fato, uma odd muito boa para você na BandBet. Agora a gente vira a chavinha e fala sobre campeonato italiano. Afinal de contas, amanhã, às 2h, no horário de Brasília, tem Napoli e Fiorentina no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na região da Campanha, lá no sul da Itália, contra a Fiorentina, que é na cidade de Florença. E o Napoli já esteve melhor no campeonato italiano. Veio de uma surra para a equipe da Juventus por 3-0 na última rodada do Calcio. E tem vários desfalques, o time comandado
por Antônio Conte. Até por isso, eu acho que Meret vai para o gol e 3 zagueiros vão figurar na linha defensiva. Acredito que Di Lorenzo, que é um lateral direito de origem, Juan Jesus, se Ramani não jogar, e Buongiorno pelo lado esquerdo. Mais à frente, 2 alas, Gonçalves de um lado, Spinazzola, bom jogador ex-Roma, pelo lado direito. Ele é um ala esquerdo até destro, né? Mas isso tem muito na história do futebol. E aí, Anguissa está fora, devem jogar Lobotka, atenção, jogador eslovaco, e ao lado dele Scott McTominay, jogador escocês que deve enfrentar o Brasil na Copa do Mundo deste ano. Mais à frente, Politano por um lado é dúvida, se não jogar na direita, Vergara, jogador italiano, assume essa posição, Højlund centralizado e Elmas pelo lado esquerdo. Já a Fiorentina também tem seus problemas. O técnico Paulo Vanoli tenta desesperadamente tirar a equipe viola da zona do rebaixamento, e a missão é muito difícil contra o Napoli. É um time que tem um bom goleiro, David De Gea, espanhol, para mim o melhor goleiro na temporada 2017-2018, quando ainda vestia a camisa do Manchester United. Tem 2 alas que avançam bastante, o brasileiro Dodô pelo lado direito e o Robin Gosens, ex-Atalanta e Inter de Milão, alemão pelo lado esquerdo. Pongracic é o principal zagueiro da equipe. Mais à frente, Mandrágora e Fagioli são os principais jogadores do meio de campo. Pelo lado direito, acredito que jogue Tariq Lamptey, que ainda é dúvida. Piccoli está fora, então Moise Kean, que também é dúvida, me parece nesse momento favorito para assumir a condição de centroavante titular. E Salomon, ex-jogador do Fulham e do Tottenham Hotspur, jogador de Premier League, deve ser o ponta esquerda. A BandBet já tem as melhores oportunidades do mercado para você, para esse clássico do futebol italiano. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima e você será direcionado para a capa do site. É o seguinte, mais uma vez, você vai clicar aqui no botãozinho Esporte, essa bolinha aqui embaixo, tá? Vai em Competições e aí você vai na bandeirinha da Itália, Série A. E aí você tem os jogos de amanhã, com o Napoli aparecendo com uma ótima odd para tamanho favoritismo, pagando 1,73, um empate 3,47 e a equipe da Fiorentina 4,65. Lembrando que as odds estão sujeitas a alterações à medida que o horário do jogo vai se aproximando e você pode fazer a sua fezinha também durante a partida. BandBet, um lance, infinitas possibilidades e é o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima, a gente volta.